Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, Divino amigo, ampara-nos nesta hora, Senhor, em que te buscamos no seu Evangelho, nessas páginas vivas que trazem aos nossos corações vivas esperanças, renovadas alegrias, confiança inabalável na misericórdia do Pai em favor de todos nós. Que seja esse dia em nossas vidas um dia de oportunidades felizes, de convites à renovação de nós mesmos. Que este dia nos traga, Senhor, convites a construirmos em nós mesmos sentimentos e pensamentos renovados no bem constante. Com este amparo divino, sob o influxo amoroso dos benfeitores espirituais aqui presentes, em seu nome, Senhor, e em nome desses amigos espirituais, iniciamos as reflexões do Evangelho, pedindo amparo e proteção a todos nós, nos isolando das interferências menos felizes, para que a luz da verdade resplandeça em nosso íntimo, hoje e sempre. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, e dentro dessa lei de amor estamos escolhendo refletir sobre o egoísmo na intimidade do nosso ser espiritual. Se os homens se amassem de um amor comum, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. Que importante que é essa citação de Pascal no Evangelho, dizendo assim: tudo que não tende ao amor e à caridade tende ao egoísmo. Tudo que não for o bem tende ao egoísmo. E é muito importante nós percebermos isso em nós, onde foi falado, quem está tendendo ao egoísmo, ou sendo o egoísmo uma expressão muito forte no seu ser espiritual, não consegue amar, porque não se entrega, não se doa, não há trocas e não faz construções íntimas que garantam receber o amor do outro e reter como uma plenitude na sua alma. E por isso os espíritos com traços muito proeminentes de egoísmo são mais tristes, são mais duros e trazem a aparência de um humor hilariante, mas que no íntimo esconde um abatimento pela carência de sentimentos nobres que todos nós temos absoluta necessidade quanto o ar que respiramos. Então, nos esforçar para desembaraçar dessa couraça que cobre vossos corações, para sermos mais sensíveis, porque depois ele vai dizer que esse estado do egoísmo é para nós uma couraça que endurece o coração. Então, quando ele diz corações endurecidos, dureza de coração, está se referindo a essa frase da couraça que nos tira a sensibilidade do amor ao próximo, né? O quanto deveria. Então, a gente trouxe para refletir, em continuidade ao que nós ontem começamos a abordar, que são os excessos,
uma mensagem no Vinha de Luz chamado Avareza. E o versículo de Lucas 12:15 diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. O que é a vida de cada um, né? O que é a vida do espírito, que aqui Lucas está dizendo não consiste no que se tem, na abundância das coisas que possui. Então, a vida do espírito não está pautada no ter, mas está pautada no ser. Por isso que a gente diz o ser espiritual. Então, muitas vezes, todos nós já confundimos o que somos com o que temos. Os títulos, os cargos, as funções, né, as propriedades. Pensamos que isso compõe o que somos, mas nada disso nos pertence e nada disso estará dentro de nós como a bagagem do espírito. Se nós pudéssemos perceber quão rápida é uma existência na Terra perante o movimento do universo, se nós pudéssemos entender e sentir quão passageiras são as coisas na nossa vida, nós teríamos uma outra noção de tempo e de espaço. A nossa noção de tempo e de espaço está relacionada a esse ter exacerbado que nos consome as forças físicas e que, na verdade, muitas vezes nos distancia da construção da verdadeira identidade do espírito. Então, diz assim Emmanuel: fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Muitas vezes a pessoa precisa reter recursos porque aquilo tem uma finalidade útil, preciosíssima, para o progresso da humanidade, para a educação, para viabilizar as coisas do mundo. Mas se ela não tiver esse espírito de serviço, ela cai na inutilidade. A palavra avareza, né, não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez, porque isso nós já estamos superando. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas, elas, sem preocupação de uma utilidade, sem benefício, elas também ficam zonas infecciosas, água parada. Assim também, quando nós endurecemos o coração por essa carapaça de enganos, nós vamos também desenvolvendo dentro de nós vibrações de alta toxicidade para nós mesmos, que é parar, né, de fluir o que há de nobre no espírito. Então, toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Muitas vezes nós estamos falando do egoísmo, né, com esse voltar-se para si mesmo, e quando nós retemos coisas, nós estamos atrofiando a expansão dos nossos sentimentos. Por isso que é distante do amor e da caridade, né? Esse envolvimento de reter, não é diferente do perdulário. O egoísmo, tanto na vertente do avaro quanto do perdulário, aquele que esbanja, aquele que gasta muito, aquele que não tem muita responsabilidade com os gastos, também é um egoísmo muito exacerbado. Porque tudo isso ele faz para atender a quem? O quê? A si mesmo. Né? Para, às vezes, né, satisfazer os seus anseios, né? E isso é tão notório, essa compulsão do perdulário,
que a pessoa, às vezes ela adquire um bem ou alguma coisa, mas aquilo não tem significado, aquilo já fica amontoado, ela vai para outra coisa, ela vai para outra coisa, e essa busca incontida é uma forma de egoísmo, porque isso tudo são os excessos para me abastecer. Eu penso que é para dar para os outros, eu penso que é para atender os meus, mas não é. O perdulário é para preencher, como ontem nós iniciamos falando, um vazio interior próprio do estado egoístico nosso ainda. E a avareza é a ilusão da posse, né? Daquilo que não nos pertence, que nós somos meros administradores e que inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza, diz Emmanuel, muito ganharam em fortuna, ganharam em autoridade, ganharam em inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhe eram vizinhos ou próximos. Amontoaram vantagens para a própria perda, porque perderam a oportunidade reencarnatória, consumindo as suas forças vitais nas preocupações de amealhar recursos. E muitos pais ainda pensam assim, que precisam deixar para os seus filhos muitos recursos financeiros, propriedades, que isso é tudo para a vida daqueles filhos. E nós sabemos que o grande tesouro, que é o legado dos pais para os filhos, é a sua formação moral, né? É isso que vai garantir o filho ter uma diretriz na sua vida. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no Espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios supremos do Senhor. Nós gostaríamos de frisar aqui que nós estamos nos dirigindo ao trabalhador espírita cristão, aos trabalhadores das casas espíritas, que honradamente já refletiram sobre esse traço característico em si mesmo, mas que nós, muitas vezes, mesmo não tendo nenhum recurso amoedado, ainda assim podemos ser avaros, ser miseráveis na manifestação dos sentimentos. Porque essa couraça que endureceu o nosso coração pelo materialismo tem nos impedido da manifestação livre do afeto. E nós somos hoje, né, aqueles de nós que agimos assim, espíritos muito tristes. Há pessoas abatidas, há pessoas infelizes que nem sabem dizer por que o são. Mas na grande verdade o são pela falta de trocas afetivas, que é o nutriente essencial do espírito. Por conta desse ensimesmamento, dessa coisa voltada para si, do precisar reter tudo. A pessoa retém e ela paralisa até o metabolismo dela. Tanto que ela segura, tanto que ela retém, ela vai paralisando as suas funções vitais. Porque não há expansão, né? Guardada as devidas proporções. Então que nós possamos refletir bastante sobre a expansão dos nossos sentimentos. O Evangelho, ele nos esclarece que o apego aos bens terrestres, bens materiais, é o mais forte entrave ao nosso adiantamento moral e espiritual. Então, compreender isso profundamente é extremamente importante para todos nós. Por quê? Porque nós vamos ter que perceber que todos os bens terrenos
todos os bens que nós recebemos, desde o corpo até tudo, são instrumentos de progresso para nós. Por isso é um bem, bem terreno. Sempre é um bem. Então, vamos pensar, vamos enumerar esses bens, né? Os bens terrenos. Então, dinheiro, móveis, imóveis, nacionalidade, posição social, profissão, títulos, castas, cargos, tudo isso e muito mais são bens terrenos. E eles, na sua grande maioria, compõem um planejamento reencarnatório. É evidente que nós podemos amealhar recursos de forma ilícita. Aí já não é um bem, né? Aí já não é um bem. Mas às vezes nós trabalhamos com afinco ou recebemos de alguém um recurso, enfim, tudo isso é um bem, um grande bem para nós. É um bem que deverá ser convertido em construções espirituais. Esse bem que nós vamos receber, se não se converter nisso, nós vamos converter o bem no mal. Porque esse bem, uma vez utilizado de maneira contrária àquilo que nós planejamos, será um grande mal em nossas vidas. Então, pensar sobre isso é muito importante. Por exemplo, nós podemos fazer um planejamento reencarnatório para nascer no Reino Unido, por exemplo. Então, um estado avançado, um país com muitos recursos materiais, com muita disponibilidade do ponto de vista dos conteúdos intelectuais, nós podemos nascer ali. Nascer ali é um grande bem para o espírito que nasceu ali, porque atrás daquilo tem um planejamento. O que ele vai fazer com essa nacionalidade, porque ele pode não fazer nada, ou ele pode utilizar da pior maneira, ou pode se beneficiar como espírito. Isso é um bem. Nascer num determinado local, com uma nacionalidade, é um planejamento e um bem. E assim tudo. Quando nós, no mundo espiritual, agendamos na nossa consciência uma profissão, isso é um grande bem. Só que todos esses bens, na hora que nós retornamos ao mundo espiritual, como todos nós já sabemos, eles ficam na Terra. Então, um espírito que tem uma profissão aqui na Terra, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ele não chega com o título lá em cima, ou lá embaixo, ou seja lá onde for, porque isso fica aqui. Mas o que é que ele carrega a partir da profissão que ele exerceu? Desse bem que ele recebeu. Isso que é o que nós temos que refletir. Olhar para todos os bens que recebemos, a começar pelo corpo, como falamos, e aí tudo o resto, e ver, quando nós deixarmos isto aqui,
o que vamos incorporar com a utilização desses bens. Isso vai trazer, como nós lemos no texto do livro Alma e Coração, o texto Tua Posse, isso vai, o uso desses bens realmente vai transformar na nossa intimidade em créditos ou em débitos. Isso será incorporado no nosso perispírito, na nossa memória, na nossa consciência, como realmente um bem ou como um bem que nós transformamos em mal. Então isso é extremamente importante para que nós possamos refletir. Agora, o grande malefício, vamos dizer assim, o grande malefício do apego aos bens terrenos é que, uma vez que nós tomamos aquilo que não é nosso como nosso, que aí já é o egoísmo, uma vez que nós ficamos apegados a essas coisas absolutamente transitórias, vai acontecer um fenômeno na nossa intimidade que é extremamente prejudicial para a nossa vida como espírito, seja encarnado ou desencarnado. Porque também o Evangelho nos elucida que tudo aquilo que sobreexcita a personalidade e os bens terrenos, quando são adorados por nós, faz com que a personalidade cresça, incha, fermente. Tudo que sobreexcita a personalidade destrói, olha a palavra, destrói ou, no mínimo, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então, esse apego vai enfraquecer os nossos valores espirituais. E vai, com isso, como o próprio Evangelho nos esclarece, dificultar a nossa capacidade de expressar e viver a nossa afetividade. Então, um espírito que é apegado no que ele sabe, porque o saber transitório, ele é algo muito terrível. Então, por exemplo, uma pessoa hoje, ela pode se interessar em saber de cor e salteado o nome de todos os países, o nome de todas as capitais desses países, as principais condições geográficas, os presidentes ou aqueles que coordenam aqueles países, pode saber sobre a dimensão, aprender tudo isso e ser um expert nesse assunto. Esse conhecimento, daqui 300 anos, que significado terá? Muito pouco. Porque provavelmente muitos países deixarão de existir, obviamente os governantes não serão mais os mesmos, a população vai se alterar. Então aquele conhecimento que nós ficamos presos, arraigados, que é uma coisa transitória, eu estou falando de geografia, mas poderia ser física, poderia ser matemática, porque os conceitos
mudaram tanto. As teorias que valiam antes agora não valem mais. Muitos conceitos já não são os mesmos. Então, só que ficar apegado a isso faz com que nós nos tornemos espíritos com muito menor capacidade de amar. Porque se apegar a isso nos torna menos afetivos. Veja bem, não é o conhecimento sobre alguma coisa que nos torna menos amorosos, menos afetivos, porque o conhecimento é fundamental, é uma asa sem o qual a gente não sai do chão. Mas nós não estamos falando do conhecimento, nós estamos falando do apego ao que eu sei, porque o apego àquilo que eu sei cria um ponto de vista, cria uma distância entre eu e você, porque eu penso desse jeito e você pensa sobre isso daquele outro jeito. Há uma cisão entre nós e nós estamos uns com os outros para nos unir e não para nos distanciar. Então, tudo que é apego aos bens da terra nos distancia, em primeira instância, de nós mesmos, da nossa essência. E distante de nós mesmos, sobra o quê? Distante de nós mesmos, sobra uma personalidade que o tempo há de aniquilar. Porque, não como um todo, porque existem aspectos positivos da personalidade. Todos nós sabemos. Mas o que vai permanecer lá na frente, verdadeiramente, é a identidade do espírito. É isso que vai permanecer, né? Então, refletir sobre isso, quando eu digo assim, não, mas eu sou apegada a isso. Então, essa quantidade de apego te distancia, com certeza, daquelas pessoas que você veio amar na Terra. Vamos refletir sobre isso. E fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que alegria, Mestre amado, que sentimos neste dia, que nos encontramos em Seu nome, aprendendo estas lições de vida eterna, para que possamos ser espíritos cada vez mais amorosos, a derramar sobre aqueles que nos cercam o que trouxemos de melhor. Que nós possamos olhar todas as coisas ao nosso redor como aquilo que vai passar, que não nos pertence, mas que nos foi concedido para que pudéssemos nos engrandecer em espírito, aprendendo a repartir, a partilhar, aprendendo, Senhor, a oferecer do que a vida nos concedeu como oportunidades de crescimento de nós e daqueles que nos cercam. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos mais íntimos de aprender a servir. Que o Senhor nos envolva, nos proteja
nos amparando para os embates conosco mesmo. Rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, necessitados de amparo, desejosos de receber das Tuas mãos generosas as vibrações luminosas, para que possam se sustentar na fé e recuperarem a saúde do corpo e do espírito. Nesta hora, Senhor, oramos pelo Brasil, por esta pátria amada, por este ambiente, Senhor, que o Senhor nos convidou a nascer, para que aqui nos evangelizássemos, para que pudéssemos aprender a amar uns aos outros. Que nós sejamos os guardiões da natureza, amparando as nossas matas, olhos d'água. Que nós possamos, Jesus, estarmos uns pelos outros, olhando por tudo aquilo que vive e por aquilo que ainda irá viver. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.